Eu tive duas perdas na minha vida que me levaram a um estado depressivo. Eu perdi o meu pai com 8 anos de idade. Então, a partir dali, eu sempre tive o apoio da mãe, mas faltava também o apoio de um pai. Depois, mais tarde, conheci um rapaz que a gente estávamos a namorar, prestes a casar, éramos noivos, e de repente ele teve uma doença diagnosticada, o cancro, e acabou de falecer. E depois dessa situação eu fiquei ainda mais frustrada, mais triste. Aquela tristeza que eu havia aprofundou ainda mais com esse acontecimento. E eu já não sabia mais o que fazer para poder sair desse estado, dessa situação que eu me encontrava. Procurava ajuda, mas procurava ajuda nos sítios errados. Fui procurar nos bruxos, nas magias, em tudo para tentar saber o que vai acontecer, como vai acontecer, para eu poder saber o que fazer. Eu precisava de ajuda, mas eu não tinha conhecimento da verdadeira ajuda. E quando eu comecei a andar de bruxo em bruxo, tentar saber fazer aquilo que eles mandavam fazer para tentar mudar a situação, aí que a minha vida afundou ainda mais, porque através dessa situação a minha vida ficou amarrada, não só a minha, como da minha irmã, que eu tenho uma irmã gêmea, e ela ficou muito doente de depressão, com uma depressão profunda, porque eu levei a ela também nesses lugares para tentar saber, conhecer, para ver se a vida dela também mudava, não é? Então a vida dela e a minha como ficou completamente exausta, destruída completamente. Quando eu digo destruída, as oportunidades de trabalho fecharam, ela ficou doente e eu fiquei muito desesperada ainda mais, que não sabia o que fazer com aquela situação. Então um dia desse, porque ela ficou a tomar 15 compromissos, e isso foi ao longo de 15 anos que eu estava a procurar ajuda nos sítios errados, porque ela sofreu desse problema da depressão 15 anos. E eu já não sabia aonde ir, o que fazer para resolver os meus problemas, e da irmã também que envolvi nisto. Então, num dia tão desesperada que eu estava, era de madrugada, que a minha irmã estava muito mal, começou a gritar, a falar coisas que eu via que não estava bem, porque nós levámos a ela a vários países para ela poder ser curada, e com os compromissos que tomava ficava pior ainda. E os médicos nos disseram que ela vai ficar assim para o resto da vida, que esse problema de saúde não tem cura, que isto é para o resto da vida. Para assinar um papel, conforme estamos a acordar que ela esteja internada para o resto da vida, em Coimbra. E eu disse que não ia aceitar isso. Então eu dobrei o meu joelho, assim de repente, e falei assim para Deus: se realmente Deus existisse, se Ele existe de verdade, só Ele podia me ajudar nessa situação. Não sei como, de que maneira, mas se o Senhor existe, então me ajuda, porque eu já não aguento e suporto mais essa situação. E na mesma madrugada eu saí de casa sem dizer nada a ela, saí por outra porta. E saí, e naquela madrugada chamei um táxi. E naquele táxi era um rapaz e estava lá com o irmão. Mas naquele momento o irmão do taxista tinha uma Bíblia na mão. E eu sabia que eu precisava de um sítio para poder ser ajudada e precisava de Deus, no fundo eu sabia. E eu perguntei se ele conhece um sítio por aqui, por perto, uma igreja, a não ser a ortodoxa. Ele disse: por acaso eu estou a frequentar uma igreja recentemente, mas eu disse: podes me dar o endereço? E depois ele passou o meu endereço e no dia seguinte estava lá eu. Eu entrei e então estava lá um pastor e a esposa que me atenderam, ainda não tinha começado a reunião, e a minha libertação foi quando eu entrei naquele sítio. Eu logo vi uma diferença. Ele depois disse: aceita uma oração? Eu disse que sim, que aceitava, que eu precisava.
E ele fez-me uma oração e eu, após daquela oração, senti-me leve, senti-me completamente leve. Eu vi carregada, sobrecarregada, mas após daquela oração que ele me fez, eu senti uma leveza, senti completamente diferente. Eu aceitei voltar porque dentro de mim eu vi uma diferença, porque eu já tinha ido em outros lugares, eu já tinha ido a outras igrejas, mas eu não senti aquela paz, aquela diferença que eu senti quando entrei ali, após daquela oração. Eu disse, sim, eu vou voltar aqui, porque eu sinto a diferença, por isso que eu vou voltar. E assim eu fiz. Depois eu voltei, participava das reuniões, das campanhas, dos propósitos, comecei a obedecer àquilo que estava orientado, ouvi falar do Espírito Santo, comecei a sacrificar pelo batismo com o Espírito Santo. Numa noite eu estava a buscar a Deus, me esvaziar, me entregar, louvar, adorar, e de repente veio-me uma paz completa por todo o meu ser. E eu vi, como é que dizer, não é sentir, mas uma alegria e uma paz indescritível para poder descrever. E a partir daquele momento, de dentro, porque essa transformação é de dentro para fora, a partir daquele momento eu senti aquele vazio desapareceu, aquela tristeza profunda já não existia, aquele nervosismo, aquela falta de vontade de viver, de sonhar, isto tudo já tinha desaparecido. Eu fiquei tão com uma perspectiva de vida renovada, como se fosse que tivesse nascido de novo. A visão abriu, o entendimento abriu, veio-me direção, de nova visão, de novos objetivos, projetos da vida. E eu entendi que realmente aquilo que eu buscava, aquilo que eu almejava de alcançar, que é o maior tesouro, que é o Espírito Santo, aconteceu naquela noite de Fogueira Santa. Fogueira Santa também sacrifiquei pela minha irmã, né, para que Deus o curasse e o salvasse. A minha irmã, após dessa Fogueira Santa, claro, de um voto em voto, de fé em fé, sacrifício em sacrifício, ela foi curada por 15 anos e os médicos ficaram, como é que dizer, espantados com essa novidade, com essa informação, porque para eles é algo impossível de acontecer. Mas eu fui lá e falei para eles que foi Jesus que curou ela. Eu estou aqui a testemunhar que Jesus curou a minha irmã, que Ele existe, é vivo e poderoso. E depois, a seguir disso, também tivemos várias conquistas. Eu que nunca trabalhei, ou trabalhei alguns trabalhos, mas por conta do orém, de outras pessoas. Comecei a trabalhar por conta própria, abri o próprio negócio na área imobiliária. E também tinha um sonho para que a minha mãe deixasse de trabalhar por conta dos outros. E ela, como sempre, gostou de cozinhar, era uma excelente cozinheira, chefe de cozinha. Eu também fiz o voto no altar para que Deus honrasse com um espaço, com um estabelecimento, né? E Deus honrou, já faz algum tempo, uns 5 ou 6 anos, que Deus nos honrou com um estabelecimento na Nazaré, que ela agora é responsável lá. E eu sei que tudo vem do altar, porque eu falei para ela, ela sabe. E vamos conquistando, a vida está a progredir, estamos avançando. A irmã foi curada, como eu tinha dito. A minha família, algumas pessoas já estão na fé, outras Deus está trabalhando na vida de cada um deles. E eu creio e tenho fé que ainda grandes coisas estão por vir. Hoje servo a Deus e me sinto privilegiada por isso e quero agradecer do fundo do meu coração por todo o apoio e por toda a colaboração e carinho que tive aqui na igreja. Sem dúvida que essa obra é uma obra de Deus, porque creio que essa foi uma resposta da minha oração quando eu pedi a Deus a ajuda dele.
E Ele me orientou e me trouxe até aqui porque é da vontade dEle e a obra é dEle. E eu quero agradecer imensamente a Deus por isso e a todos que fazem a obra de Deus aqui na Universal.